E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha aí, chegando hoje com um assunto vigoroso, tá? Um assunto forte. Pilhas. Já ouviu falar? Pilhas, exatamente. E olha, antes de conversar o assunto em si, queria lembrar para você que desse uma força. Segue a gente aí no Instagram, segue a gente no YouTube. O crescimento da gente, pessoal, é tão lentozinho, mas a gente tá aqui. A gente não desiste. Sabe por quê? Porque é uma coisa que dá prazer. Eu sempre recebo mensagens de pessoas que eu nem conheço e que dizem: pô, descobri essa tua página, descobri o YouTube aqui e tem tudo que eu preciso. Isso é legal, não é? Então, é uma coisa prazerosa que começou um pouquinho antes daquela pandemia que deixou a gente tão mal, tão isolado. E aí, essa janelinha foi a janela que a gente começou a ver o mundo. E daí para frente, a gente começou a ter aula. Às vezes a gente fica menos animado, fica menos vigoroso, mas aí chega sempre um aluno e aí dá aquela força, como foi o caso de Catarina, como foi o caso de Marieta, como é o caso de tanta gente que chega assim e dá uma palavra e ó, dá aquela força, a gente vai em frente, tá certo? Então hoje o assunto da gente é pilhas. Pilhas. E você já deve ter pensado em um momento assim, né? Química gera a energia, uma pilha. Pessoal, tu já paraste para pensar como seu celular liga, como o controle remoto funciona? Já pararam para pensar nisso? O controle remoto funciona? Ou como um carro híbrido? Esses carrinhos que tem aqui, a BYD, né, BYD, tanto andam aí, estão espalhados por todo canto. Como é que eles armazenam energia? Então, tudo isso envolve um tema clássico, um tema chamado pilhas. As pilhas são dispositivos, pessoal, que transformam a energia química em energia elétrica. Olha bem, é um dispositivo espontâneo, tá? A partir desse dispositivo espontâneo, a gente tem o quê? A produção de energia elétrica a partir da energia química. E aí a gente move o mundo ao nosso redor. Isso é uma reação de oxirredução. Vê como é interessante? Oxirredução, onde oxidação é a perda de elétron e redução é o ganho de elétrons. Então a gente tem uma pilha como um dispositivo espontâneo, onde um processo de oxirredução produz corrente elétrica. Vem cá, que eu vou compartilhar com você aqui o nosso slide. Vê que legal. Olha a nossa capa aí como tá bonitona, né? Então vê, pessoal, a gente tem aqui, ó, biocélulas combustíveis. Isso aí é uma questãozinha de potencial que a gente vai voltar para fazer ela daqui a pouco, tá? Antes de fazer essa questão, eu queria ressaltar exatamente isso. Vê, pilha nem sempre foi como a gente viu, né? Ou como a gente vê. Olha aí, vê, ó, olha aí, ó. Olha aquela experiência da patinha de rã de Galvani. Lembra disso, ó? Vai, ó, tá certo? Então, um médico italiano, lá por volta de quase 1800, 1700 e um pouquinho, em 91, tem aí escrito, ele mostrou que, quando estudava a anatomia dos animais, quando uma forma acidental, ele descobriu que as rãs tinham contrações moleculares, desculpa, contrações musculares, quando entrava em contato simultaneamente com o ferro e com o cobre. Aí ele propôs, naquela época, um conceito de eletricidade animal e dizia que era intrínseco ao músculo do animal. Aí vê, pessoal, vê bem, estava relacionado aí o quê? Com dois metais, né? Em 1800, um físico chamado Alessandro Volta, aí é que vem, né? Voltímetro, resultou as ideias que a eletricidade animal de Galvani tinha citado lá, 10 anos antes, né? E ele mostrou que o músculo não é o que gerava, o músculo era apenas o condutor de eletricidade. Então aí ele começou a construir a primeira pilha. O nome pilha vem exatamente de quê? De empilhar. Olha aí, uma pilha de volta. Ele pegava uma placa de cobre, uma placa de zinco, nesse pequeno arcabouço aí, né? E fazia o quê? Colocava um pedacinho de cobre, uma esponja com um líquido condutor, né, para dar a condução de corrente elétrica, colocava outra de zinco, cobre, zinco,
empilhadamente, tá? Então ele colocava cobres e zincos, né? Ou seja, discos de cobre e discos de zinco, alternados, empilhados, embebidos em uma pequena esponjazinha ali, né? E aí notou que havia o que, pessoal? A condução da corrente elétrica. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí. Os eletrodos vai dar uma DDPzinha considerável, ó. Olha aí a marcação, ó a voltagem, 15 volts. Não é legal? Então é aí que vem o nome pilhas, tá certo? Então, pessoal, lembrar, eletroquímica é tanto a parte da pilha ou célula galvânica, como a parte da eletrólise. A gente primeiro estuda a pilha, depois a gente estuda a eletrólise. Pessoal, é exatamente isso mesmo que a gente está falando. Então, vê bem, retomando tudo que eu mostrei até agora, se eu te dissesse assim, olha, Luigi Galvani, um médico, né, um médico italiano, está dissecando a rã. Aí um assistente dele toca um gancho de cobre no nervo da perna da rã, pendurado em um gancho de ferro, que a rã estava, né? Aí a perna, pum, se contrai. A perna se contrai sozinha. Toma, milagre, magia, oh, não. Ele acabava de testemunhar um dos fenômenos mais importantes da ciência. Qual era esse fenômeno? O nascimento da bioeletricidade. Aí ele diz assim, ó, a frase que ele diz ainda é melhor. Ele disse assim, ele quem? Galvani. Ele diz, a eletricidade está na carne. Ó, agora, pessoal, Alessandro Volta, outro gênio italiano, disse, meu amigo, nada disso. Ele achava que a eletricidade não vinha do animal, mas dos metais diferentes em contato com o fluido. A rã era um eletrólito. E para provar isso, ele fez o quê? Ele construiu aquela pilha que eu te mostrei aí. Então, ele empilha discos de quê? Ele empilha discos de cobre e zinco separados por panos embebidos em água salgada ou vinagre, tá? E como resultado, ele percebe o quê? Uma corrente elétrica contínua, capaz, pessoal, de produzir faíscas e até dar choques. Então, isso é a primeira pilha elétrica funcional da humanidade, o que não é pouco, né? Então, ele percebe depois que o zinco perde elétrons, oxida, e o cobre ganha elétrons, reduz. Então, vamos pensar assim: tinha um professor meu que dizia, pense numa pilha, inicialmente, como um sanduíche de metal e salmoura. Salmoura é sal e água, né? Então, vê, pessoal, mas veja, a pilha hoje é exatamente isso. Vê, as pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de uma reação espontânea de oxi-redução. Essa energia acende a lanterna, faz o que a gente acabou de falar no controle remoto, carrega tudo que você imaginar. Agora, lembre-se uma coisa, tá? A pilha que a gente vai começar a estudar é uma pilha mais rudimentar, chamada pilha de Daniel. Então, vamos lá começar por ela e a gente vai ver como é fundamental entender essa primeira partezinha. Vamos lá? Volta para o nosso slide. Vou sempre fazer assim, tá? Mostro o slide, depois volto, falo um pouquinho. Então, vê, pessoal. Aí, olha, lembre-se, tá? A pilha é um processo espontâneo, onde, a partir de uma reação de oxirredução, eu tenho uma corrente elétrica. Eletrólise já é o contrário. Olha aqui, ó, zinco e cobre. O zinco é o metal mais reativo, é ele que oxida. Quem é menos reativo, reduz. Google o SO4. O SO4 não oxidou aqui nem reduziu. Então, a gente chama ele de espectador. Fica só ali, ó, olhando. Então, isso aí, a gente vai fazer a primeira pilhazinha aqui, ó. O sulfato de cobre, que é um salzinho, né? Colocando no zinco. Tá notando o que é que acontece? Ó, o zinco oxida e o cobre reduz. Exatamente aqui, ó. Zinco, limpinha, limpinha. Vai colocar no sulfato de cobre. O cobre vai começar a aderir na lâmina de zinco. Por quê? Porque quanto o zinco oxida, o cobre reduz. Pessoal, sempre vai ser assim. Se alguém oxida, alguém reduz. Lembre-se que tem uma fila de reatividade, né? Que, olha, o hidrogênio está aqui, metais nobres são os que não
o hidrogênio não reage, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. E para cá são os que ele reduz. É au, né? Que é o au aqui, ó. Potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, metais alcalinos, né? Depois vem alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho e chumbo. Então aqui, ó, para ficar mais fácil, ó, au, porque, ó, alcalino terroso, metais comuns e hidrogênio. Então, quanto maior a reatividade, maior a tendência de oxidar. Certo? Então, vem para o quadro agora, que no quadro eu vou te mostrar uma coisa que eu acho que você vai achar legal. Tá? E se eu não achar, Google? Pô, se tu não achar, é porque você está insensível. Mas é legal. Certo? É bem legalzinho mesmo. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui o quadro para todos nós. Baby. Vamos embora. Poxa, eu me perdi aqui na ficha, peraí. Vê, pessoal. Imagine, tá? Você tem o zinco e o cobre. Legal? Uhum. Aí, ó, um deles tem tendência de oxidar, o outro tem de reduzir. Zinco e cobre. Essa tendência a gente vai chamar de potencial. Então, o que é potencial? Potencial, que é representado pela letra E, é uma tendência, certo? Então, eu tenho potencial de oxidação e potencial de redução. O potencial de oxidação, quem tiver maior potencial de oxidação, adivinha? Sofre o quê? Oxidação. E quem tiver maior potencial de redução, sofre o quê? Redução. Agora, só para tu ter uma ideia. Se você tiver lá X mais 2 elétrons, dando X zero, certo? Aí ele bota aqui, ó, potencial. Nem precisa dizer que é de redução, né? Mas é potencial de redução mais 0,80 volts. Aí eu vou colocar agora 3 curiosidades para tu que tu vai adorar. Vê, tu vai adorar um exagero gigantesco, né? Vou colocar a primeira, vê. Se eu te colocar assim, ó, X mais 2 mais 2 elétrons, dando X zero. E aqui eu colocar assim, ó, 2x mais 2, aí tem que ser quanto aqui? 4 elétrons, dando quanto? 2x zero. Opa! Quanto é agora o potencial dele? Exatamente. Mais 0,80 volts. Ou seja, o potencial não altera com a quantidade. Ele altera com a temperatura, com a concentração. Ele depende da natureza. Vê bem, pessoal, se isso aqui fosse de ferro, o potencial desse cara oxidar é o mesmo de um carro de ferro. Porque não interessa o quanto eu tenho, interessa o que eu tenho. Né? Então, o potencial que o elemento tem de oxidar ou de reduzir é dele, e não é do quanto ele é. Agora, se eu lhe perguntasse quem demora mais para oxidar, um portão ou um carro? Aí, lógico que quem demora mais é o carro, porque é maior. Mas a oxidação, se eles estiverem sob as mesmas condições, é o mesmo tempo. Legal? Aqui, outra coisa que é legal. Se eu chegasse para você e lhe perguntasse, olha, X0 vai virar X mais 2 e vai perder 2 elétrons. Esse potencial agora é um potencial de quê? De oxidação. Sabe quanto é que valia?
menos 0,80. Então, o potencial de oxidação e de redução tem o mesmo valor, só altera o sinal. Outra coisa, detalhe que é importante é lembrar é assim, ó, oxidação é o que, pessoal? É perda de elétron. Logo, reduzir é o que? É ganho de elétron. Tá certo? E olha, só acontece uma se a outra acontecer. Então, por exemplo, oxidar. Olha aqui. Ferro 0 virou ferro mais 2, perdeu 2 elétrons. Note, ó, passou de 0 para mais 2. Aumentou a carga. Carga é NOx. Então, se aumentou a carga, ele oxidou. Agora, olha aqui, olha. O cobre mais 2 elétrons, virou quem? Cobre 0. Então, de mais 2 para 0, diminuiu a carga. Se diminuiu a carga, ele o quê? Ele reduziu. Não é legalzinho? Aí, olha bem. Agora a gente vem e aprende que tem oxirredução. Não é importante? Oxirredução, que é quando um oxida, o outro reduz. Estás vendo, Laís Mendes? Estás vendo? Quero ver se você escutou eu falando de você hoje, viu? Olha, então, pessoal, quem oxida, perde. Quem reduz, ganha. Aí o cara teve uma sacada. O cara pensou assim, oxê, se um perde elétron e o outro ganha, se eu botar um fio, vai ter o quê? Corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, nosso problema está resolvido. Temos o que aí pelo mundo? Temos um dispositivo, uma pilha. E aí, ó, foi assim que tudo surgiu. Então, pessoal, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre, certo? Então, agora é onde tudo ganha uma vida. Vê que legal. A gente tem aqui um, a gente tem aqui o outro. Aí, ó, bota aqui, ó, aqui eu vou colocar uma solução de sulfato de zinco, certo? E aqui uma de sulfato de cobre. Onde tem a solução de sulfato de zinco, eu vou colocar uma lâmina de zinco. E onde tem a de sulfato de cobre, eu vou colocar uma lâmina de cobre. E aqui eu vou colocar um fio, uma lâmpada. Já notaram que desenho não é meu forte, né? Uma lâmpada e ligando um eletrodo ao outro. Cada cuba dessa eu chamo de semicélula. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. O zinco tem maior potencial de oxidação, então o metal zinco, por isso que eu boto esse zerinho em cima, vai virar zinco mais 2 e perder 2 elétrons. Por outro lado, o cobre que está na solução aqui tá louco para ganhar 2 elétrons. Então, ó, ele junta com os elétronzinhos e vira cobre 0. O zinco oxidou. Quem oxida, oxidou. Quem oxida é o ânodo. E o ânodo é o polo negativo. O cobre reduz. Sofreu redução. É o cátodo, que é o polo positivo. Primeira sacada, entender-se quem oxida e quem reduz. Oxida, ânodo. Reduz. Isso é uma dica que ajuda, entendeu? Ajuda muito. Então, oxidação, ânodo.
vogal com vogal. Redução, cátulo, consoante com consoante. Então, vê bem. Olha a dona Lara Dornelas, vamos lá. A senhora também, que é uma sempre assim presente nas dúvidas, isso é bom. Olha para cá. Então, como é que eu vou escrever uma pilha de um modo geral? Assim, ó. Zinco, zero, dando quem? Zinco mais dois elétrons, certo? E cobre mais dois elétrons, dando quem? Cobre zero. Aí, ó, vamos somar os dois, ó. Então, aí vai dar zinco zero, cobre mais 2, dando zinco mais 2, cobre zero. Aí, ó, zinco, zinco mais 2, duas barras, cobre mais 2, cobre zero. Aqui, ó, é o polo negativo, aqui, ó, é o polo positivo. Então, duas barras eu mudo o polo e barra para dizer quem oxidou e quem reduziu. E para melhorar, aqui, ó, vê bem como é legal. O elétron sai de onde oxida para onde reduz. Tum, tum, tum. Ó. Olha o elétron. Aí o cobre diz, opa, chegou o elétron, tudo que eu queria na minha vida, estou feliz e contente. Aí ele vem para cá, ó, e se prende aqui, ó. Fazendo aquela crostazinha que você conhece, bem bonitinha. Já aqui, ó, o que é que acontece? A lâmina começa a ser o quê? Desgastada. Exatamente. Porque o zinco vai caindo na solução. Então, a solução aqui aumenta a concentração, aqui diminui, porque como vai caindo o íon zinco, ela vai desgastando, vai caindo o zinco. Vai desgastando, vai caindo o íon. E na outra o íon vai saindo e vai prendendo na lâmina. É isso que é uma pilha. O resto é só agora, ó, complemento de conversa legal. Vou passar direto para esse complemento legal. Então, vem aqui, ó. Vê que legalzinho. Ó. Que efeito, hein? Olha aí para aqui. Então, oxirredução, tá? Oxidação é perda de elétron. A carga, o NOx, aumenta, tá? Aí, pessoal, ele é chamado de agente redutor. Redução é o ganho do elétron, o NOx diminui. Aí a gente chama de agente oxidante, é o contrário. Família 1A tem NOx mais 1, carga mais 1, perde 1, né? 2A perde 2, alumínio perde 3. Prata perde 1. Aí, família 7A tende a ganhar um elétron para ficar com 8, então menos 1. O oxigênio é da família 6A, para 8 ele ganha 2. Aí vem, ó, se for no peróxido, H2O2, por exemplo, peróxido, oxigênio junto, então é menos 1. O hidrogênio geralmente é mais 1, se for nos hidretos metálicos, por exemplo, hidrogênio com sódio, hidrogênio com cálcio, hidrogênio mais metal, hidrogênio hidreto metálico. Aí é menos 1. Olha aí, ó, a pilhazinha que eu falei de volta. E lembre-se, esse slide agora ele é fundamental. Pilha, célula voltaica, né? É um dispositivo que produz corrente elétrica espontaneamente, tá? Através de uma reação de oxirredução. Aí você lembra o que? A reação química, você vai ter, ó, na pilha, a reação química produz corrente elétrica. Se é espontânea, o ΔG é menor que zero e a variação de potencial é maior que zero, tá? Olha a pilha de volta que a gente mostrou agora há pouco. E olha, pessoal, como é interessante a gente ver aqui, ó. Olha que legal, uma pilha de Daniel, que é essa pilha que a gente está falando aí, ó. Sulfato de zinco, sulfato de cobre. Aí você vai botar no sulfato de zinco, você vai botar uma pilha de zinco. No sulfato de cobre, uma lâmina de cobre. Vai botar aí, ó, uma ponte salina. Exatamente. Vamos falar disso agora. E aí, olha, embebida no algodãozinho para tampar os dois pedacinhos, né, do caninho, tá? Para não passar tudo de uma vez só. E agora vai ver se tem uma DDP acontecendo aí. Uma diferença de potencial. Vai ter ou não vai?
Vai de onde oxida e o outro reduz. Então, o elétron vai passar para lá. Então, é isso que é uma pilha. Guga, e o que danado é essa ponte salina? Boa pergunta. Vê bem. Quando a gente falou aqui da pilha, pessoal, do jeito que está aqui, a pilha acaba rapidinho. Porque esse eletrodo vai ficar cheio de zinco, tá? E o outro vai ficar sem nenhum cobre. Então, você vem para cá, ó, e bota um tubo em U, tá? Ou uma parede porosa. Uhum. E nesse tubo em U, você faz uma coisa que é bem legal. Você bota aqui um algodãozinho, né? Aí aqui dentro você coloca um sal. Nesse sal, ele manda para onde tem muito cátion, ele manda ânion. Para onde tem muito ânion, ele manda cátion. E ela faz um equilíbrio dos íons. Então, pessoal, é para isso que serve o quê? A ponte salina, para manter o equilíbrio dos íons. Certíssimo? Tranquilo? Então lembre-se, tá? A ponte salina, ela manda o equilíbrio. Então você montou uma pilha, zinco numa solução de sulfato de zinco, cobre numa solução de sulfato de cobre. Não foi isso que a gente acabou de ver? Foi. Aí você ligou os metais com um fio. Os elétrons começam a fluir de onde oxida para onde reduz. Aí, pessoal, o que é que você tem? Do nada a sua pilha parou de funcionar. Quando os elétrons saem do zinco, ele vira íon zinco mais 2 e pum, se joga na solução. Do outro lado, os íons cobre mais 2 que estavam na solução, quando vê o elétron chegar, se prende na lâmina. Resultado, o sistema ficou desequilibrado. Então os elétrons param de circular, a pilha parou. Então a ponte salina, esse tubinho com uma solução de um sal, ele é fechado com um gelzinho nas pontas ou com algodão, né? Ele permite que os íons migrem de um lado para o outro, voltando a equilibrar. Os íons positivos vão para o lado que está ficando com muito ânion, e os íons negativos para o lado que está ficando com muito cátion. A ponte salina, pessoal, é uma passarela entre os dois lados de um time de futebol que vão trocando jogadores para manter o jogo mais justo, tá? Então ela serve para quê? A ponte salina serve para fechar o circuito interno da pilha, permitir a ligação de íons. Pessoal, não passa elétron não, viu? Nada a ver, viu? Evitar que um lado fique com mais carga positiva e o outro com mais negativa, ou seja, o acúmulo de cargas elétricas. Então, ela mantém um equilíbrio elétrico. Ela faz a pilha funcionar por mais tempo. Então, para isso é que a gente tem uma ponte salina. Mas está bem detalhadozinho, tá? Então, vamos embora. Aí, agora aqui, ó, vê. Pessoal, olha que bonitinho. Olha a pilha, tá vendo? Ó? O do zinco é totalmente desgastado. Ó. O do cobre vai juntando, vai prendendo nele. Então, lembre-se, ó, semi-reação de oxidação, o zinco perdeu elétron, oxidou O ânodo, O ânodo, tá? Ele é o polo negativo e o que? A lâmina diminui. Então, quando a lâmina vai diminuindo, vai caindo o íon na solução. A concentração aumenta. Por outro lado, a redução ganha o elétron, é um cátodo, redução, cátodo, redução, cátodo. Polo positivo, lâmina aumenta. Por que a lâmina aumenta? Porque o íon sai da solução e vai prendendo na lâmina. Então, olha que legal. E os elétrons vão do ânodo para o cátodo. Não esqueça, tá? Quem oxida e quem reduz, Guga? É determinado pelo potencial. Maior potencial de redução sofre redução, maior potencial de oxidação sofre oxidação. O metal mais reativo é o que tem maior tendência de oxidar, tá? Então, pessoal, um detalhe fundamental para a gente, veja. A tabela abaixo mostra os potenciais de redução de vários elementos. Ferro, zinco, cobre, níquel, cádmio e mercúrio. Tá vendo? Aí eu lhe pergunto, qual metal oxida primeiro? Oxida primeiro quem tiver o maior potencial de oxidação. Só que aí, todos os potenciais são de redução. Todos. Todos os potenciais são de redução. Todos. Então, se todos são de redução, legal? Todos são de redução. Quem tem o menor de redução tem o maior de oxidação. Quem é que tem o menor de redução? Menos 0,44, né? Não.
menos 0,76. Então, se ele tem um menor de redução, ele tem um maior de oxidação. Esse que tem o maior de redução, reduz. Então, aqui, ó, o mercúrio tem o maior potencial de redução, logo vai reduzir primeiro. O zinco tem o menor de redução, então ele tem o maior de oxidação. Tá certo? Vai oxidar primeiro. Então, e qual é a DDP? Soma uma, ó, MS. O que é MIS? Mantém o maior, inverte o menor e soma. Por quê? Porque DDP é a soma do potencial de oxidação com de redução. Então, basta somar. Quem vai reduzir? Esse. Mantém ele. Quem vai oxidar? Esse. Só que esse potencial que ele está aí não é o de oxidação, é o de redução. Então, o de oxidação basta mudar o sinal. Lembra que eu falei no começo da aula? Então, ó, inverte o menor e soma. Então, deu a DDP. Então, não esqueça, tá? Olha aí. Quem tem maior potencial de oxidação, oxida, tem o menor de redução. Quem tem o menor de redução, o quê? Quem tem o menor de oxidação reduz, tem o maior de redução. Tá bem claro isso? E DDP é o potencial de oxidação com de redução. Então, pessoal, os valores do potencial de oxidação e redução de um elemento é o mesmo. O que muda é apenas o sinal. Legal? Então, vamos lá. Olha aí. Potencial padrão de oxidação e redução. Determina a capacidade de oxidar, é medido em volts, tá? E olha, quanto menor for a diferença de potencial entre os eletrodos, menor a força eletromotriz. Os potenciais são numericamente iguais, ou seja, se para reduzir é menos 10, para oxidar é mais 10, tá? Lembre-se que não interessa o que, pessoal, não varia com a quantidade, certo? Então, isso eu acho que é um momento assim que é bem interessante para você lembrar. Potencial depende da natureza, da concentração e da temperatura. Não depende da quantidade. Legal? Então, olha aí. Pessoal, quando você tem ΔE, como é que você faz? Mantém o maior, inverte o menor e soma. Ponto. Acabou o problema. Lembre-se que DDP é uma diferença de potencial. Imagine, você tem uma parte alta e uma parte baixa. O ânodo é onde oxida, então ele manda o elétron para o cátodo, que é onde está reduzindo. Certo? Vê bem. Qual a DDP para uma pilha de Daniel? Tá aí, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Mantém o maior, inverte o menor e soma. Não é assim? Então, vamos lá. Quem é o maior? 0,34. Quem é o menor? 0,76. Por que eu inverto? Porque ele só dá o potencial de redução. Se eu quero o de oxidação, eu inverto. Na verdade, então, ó, só é inverter. Manteve o maior, inverti o menor e somei. Pronto. 1.1. Tranquilo, né? Lembre-se que a pilha ela deve ser representada como, segundo a IUPAC, primeiro ânodo, depois o cátodo. Uma barra é o elemento que está oxidando ou reduzindo, 2 barras é quando você muda o polo da pilha. Certo? Então, olha aí, bonitinho para você. Ponte salina permite a migração de íons entre as soluções. O ânion vai para o ânodo, porque no ânodo está oxidando. Então, se oxidou, caiu um bocado de cátodo lá, cátion. Aí o ânion vai para lá para equilibrar. E o cátion vai para o cátodo, tá? Que é onde está muito o quê? Tem muito ânion. Muito ânion. Então ele vai para lá para neutralizar. Certo? É assim que funciona uma pilha, funcionando o seu movimento. Olha aí. O esquema abaixo ilustra uma célula galvânica, pilha, ressaltando o sentido de movimentação dos elétrons. Qual dos eletrodos é o ânodo? Onde é que está oxidando? Quem é que está perdendo elétron? É o zinco. Então, se o zinco está oxidando, ele é que está perdendo elétron. Né? Então, ele é o ânodo. E o cátodo é quem? O níquel. Né? Sobre essa pilha, qual dos eletrodos é o polo negativo? Pessoal, ânodo, negativo. Cátodo, positivo. Então, o zinco é o negativo, o níquel é o positivo. Qual é a espécie química que sofre oxidação? Zinco. E quem sofre redução? Níquel mais 2. Que é o níquel que está na solução. Ó. Legal? Qual a placa que sofre corrosão? Onde oxida dá elétron? É o zinco.
E qual é a placa que se deposita? O níquel vai prendendo e virando níquel mais zero. Então é a placa de níquel. Tá vendo? Equaciona as semi-reações. O zinco vira zinco mais dois elétrons. Né? E o níquel ganha 2 elétrons, fica níquel zero. Certo? E a reação global, basta você, agora, ó, o zinco virou zinco mais 2, o níquel mais 2 virou níquel zero. Olha aí. Podemos dizer que na célula eletroquímica, pessoal, o magnésio passou de 0 para 2, então ele oxidou. Então ele é o quê? Ele é o ânodo. Magnésio é o ânodo. Magnésio é onde saem os elétrons. Então, o magnésio sofre redução? Não. O ferro é o ânodo? Não. Se ele está reduzindo, ele é o cátodo. Os elétrons fluem do circuito externo do magnésio para o ferro. Verdadeiro. Porque vai de onde oxida para onde reduz. Então, veja, mas Guga, essas questões são fáceis. São não. As questões geralmente são assim, tá? Não tem muito estresse em relação a isso não. Fique tranquilo, tá certo? Querem fazer mais um pouquinho? Bora fazer mais? Vem comigo. Ei, ei. Que paixão. Ok. Cadê? Onde estamos? Aqui. Olha que legal. O polo onde saem os elétrons de uma pilha é onde oxida. Onde oxida é o ânodo. Vogal com vogal, consoante com consoante. Aí ele diz: as seguintes semicélulas são usadas: zinco e prata. Pessoal, olha o potencial de redução do zinco, menos 0,76. Olha o da prata, mais 0,80. É claro que a prata vai reduzir. Mas, Guga, a prata só ganha 1 e o zinco ganha 2. Não interessa potencial, não interessa quantidade. Então, qual é o delta E da pilha? Mantém o maior, que se mantém, né? Ele diz, ó, eu vou reduzir. Aí o outro diz, pô, para mim eu vou ter que inverter, porque eu vou ter que oxidar. E o potencial que eu tenho é de redução. Então, vai somar. E ó, 1,56. Aqui, considere as seguintes semi-reações e os potenciais normais de redução. Ele quer saber qual é o DDP da pilha. Mantém o maior, inverte o menor e soma. 1,75, né? Mas tu tá entendendo, né? Porque eu tô fazendo isso. Vou te explicar de novo. Eu tenho dois potenciais de redução. Um reduz, que é o maior. O outro oxida. Como eu tenho um potencial de redução, o que vai oxidar tem que inverter. Porque é o mesmo valor, só mudando o sinal. Então é por isso que eu digo, mantenha o maior, que ele se mantém, inverta o menor, porque o menor vai ter que mudar, e soma, porque DDP é o potencial de redução mais o de oxidação. E aí, pessoal, tem uma questão que, veja bem, se você vai fazer o simulado dessa semana, tá? Eu diria para você parar a aula aqui, porque eu vou colocar essa questão muito parecida num simulado, tá bom? E vai ter uma enxurrada de dúvidas. Guga, tu não está apresentando a tela do quadro, não. Eu sei, é porque eu estou só copiando aqui, é rapidinho, tá? Só um minuto. Já eu vou copiar. Eita, pessoal, será que hoje não vai ter poesia? Não sei, hein? Não sei. Vocês não estão mais falando? Sabe que eu sou uma pessoa de peixe, né? Eu sou muito sensível. Vamos lá. Ó, vê bem. Aqui, meu amigo, essa questão é derruba fácil, vê. O ferro mais 3 passou para quanto? Para ferro mais 2, tá? Então ele reduziu. E o cobre, 0, passou para cobre mais 2, aumentou a carga. Então, ele o quê? Oxidou. Só que aqui, ó, a equação que ele está dando, ó que bicho mau caráter.
a equação que ele está dando é a de quem? A do cobre reduzindo, mas o cobre oxidou. Então, isso aqui, ó, é o potencial de redução. Só que o potencial de oxidação dele vai ser quanto? Menos 0,34. Pronto, tudo bem. É o que ele vai sofrer, ele vai reduzir, concorda? Deixa eu voltar aqui. Ele vai reduzir. Então, deixa ele aqui bonitinho. Legal? Bem. Aqui agora, o ferro reduziu. E essa equação dele é um potencial de oxidação. Só que ele reduziu. Vê que sacanagem o povo fez. Ele colocou aleatório. Você ia ter que se ligar nisso. Porque essa equação aqui, ó, não é de redução, é de oxidação. E tem esse potencial de oxidação. Então, de redução seria quanto? Mais 0,77. Então, quem é o delta E? Quem é a DDP? Agora sim. Potencial de redução mais potencial de oxidação. Então, quem é o nosso delta E? 0,77 menos 0,34. Então, 0,77 menos 0,34. 0,43. Lembrando que sempre tem que dar positivo, porque ele é espontâneo, pessoal. Que questão da peste, né? Percebesse o que ele fez. O que era para dar de redução, ele deu de oxidação. O que era para dar de oxidação, ele deu de quê? De redução. Ele quebrou na emenda o povo. Mas quebrou muito, não foi mais ou menos, não. Então vamos lá, dar uma revisadazinha para tu se livrar de mim por esses momentos aqui. Então, vamos lá. Aqui. Olha aí. Lembrando, né, da pilha. Isso aqui a gente já viu, deixa eu só ir para uma parte mais interessante da revisão, né? Bom, quando a reação de oxidação é espontânea, tá certo? É uma célula galvânica, que é uma pilha. Quando ela é forçada, é uma célula eletrolítica, que é a eletrólise. Então, lembre, oxirredução espontânea produz corrente elétrica. Pilhas e baterias, que são várias pilhas juntas, são células galvânicas, tá bom? Pilhas e baterias são células galvânicas. Na pilha de Daniel, diga, as soluções aquosas, placas de diferentes metais geram uma corrente elétrica, né? Então, lembre-se, ó, baseado nesse conhecimento, ó, John Daniel construiu uma pilha de zinco-cobre, tá? Olha aí. Placa, solução. Solução. Então, lembre-se, o zinco oxida e o cobre o quê? Reduz, tá? Então, pessoal, é um dispositivo bem conhecido de todos nós. Então, não esqueça, tá? Zinco oxidou, tá? Cobre reduziu. Oxidar aumenta o NOx, aumenta a carga. Reduzir diminui a carga, tá? Google, o potencial depende da quantidade? Não, não depende da quantidade de jeito nenhum. Certinho? Então, pessoal, pilhas, eu acho que uma aulinha de 50 minutos deu para você se deliciar bastante. Não foi com ela hoje? Acho eu que sim, né? Então vamos embora. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, tá? Conta com a gente, sabe que a gente tá aqui para isso mesmo. Todo prazer e sempre querendo melhorar. Tranquilo? Então, manda bronca e a gente tá por aqui sempre. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Ah, poesia! Poxa, hoje eu eu separei aqui uma de E. Cummings, que é um poeta americano, né? E essa poesia ela tá num filme de Woody Allen chamado Hannah e Suas Irmãs. E o cara recita, né, essa poesia durante um encontro lá bem bonito. E também tá
Está no disco Líricas de Zé Cabaleiro. É em algum lugar. Em algum lugar. Em algum lugar. Vamos lá. Em algum lugar em que eu nunca estive alegremente além de qualquer experiência, teus olhos têm o teu silêncio. No teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram, ou que eu não uso tocar, porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me descerra, embora eu tenha me fechado como dedos, em algum lugar. Me abre sempre, pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado, eu e minha vida, nos fecharemos belamente, de repente. Assim como o coração desta flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber neste universo iguala o poder de tua imensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor de teus continentes, restituindo a morte e o sempre, cada vez que respira. Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre, só uma parte de mim compreende que a luz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Linda. Tchau, pessoal.